Olá, vamos iniciar agora a apresentação do nosso seminário, cujo tema é Assistência em Saúde Mental à Gravidez Indesejada e Aborto Provocado, da disciplina Saúde da Mulher, ministrada pela enfermeira Amanda Orites. Nosso grupo é composto pela Cristiele Almeida, pelo Ebert Silva, pelo José Neto e por mim, Yara Lima. Nós abordaremos os seguintes tópicos: introdução, epidemiologia, fatores de risco para a gravidez indesejada, fatores de risco para o aborto, riscos para a gravidez indesejada, riscos para o aborto, assistência em saúde mental à gravidez indesejada, assistência em saúde mental ao abortamento provocado, conclusão e as nossas referências. Bom, a gravidez não planejada, ela é toda a gestação que não foi programada pelo casal ou pelo menos pela mulher, ocorrendo muitas vezes contra os desejos e as expectativas do casal ou dessa mulher e acontecendo em momentos inoportunos, em momentos considerados desfavoráveis. A sua ocorrência, ela tem um impacto importante na oferta de cuidados, tanto de pré-natal quanto na orientação sobre o aleitamento materno, no estado nutricional infantil e nas taxas de morbimortalidade materno-infantil. Já o abortamento, ele é a interrupção da gravidez até a 20ª ou 22ª semana e com o produto da concepção pesando menos que 500 gramas. E o aborto, ele é o produto da concepção eliminado no abortamento, segundo o Ministério da Saúde. O aborto, ele representa um grave problema de saúde pública em países em desenvolvimento, inclusive no Brasil. E existe uma discussão bastante complexa sobre essa temática que envolve um conjunto de aspectos legais, morais, religiosos, sociais e culturais. E é importante a gente ressaltar que no Brasil o aborto ele é permitido em 3 situações: quando a gestação ela é decorrente de estupro, quando não há outro meio de salvar a vida da mãe, quando ela tem algum tipo de risco à sua vida, e nos casos de anencefalia. O aborto ele pode ocorrer de maneira intencional ou de maneira totalmente espontânea, sendo, em ambos os casos, um processo doloroso para a mulher, um processo bem difícil. Em 2016, foi realizada uma pesquisa chamada Pesquisa Nacional do Aborto, que é um inquérito domiciliar baseado numa amostra aleatória da população total de mulheres alfabetizadas com idade entre 18 e 39 anos no Brasil. Essa pesquisa teve como um total de 2.002 mulheres entrevistadas, tendo os seguintes questionamentos: qual a idade em que essas mulheres fizeram um aborto, a sua escolaridade, religião e renda. Das mulheres que fizeram um aborto entre os seus 12 a 19 anos, tiveram um resultado de 29%. Já as mulheres que fizeram de 20 a 24 anos corresponderam a 28% dessa pesquisa. De 25 a 29 anos corresponderam a 13%, assim como as que fizeram depois dos seus 30 anos, e 17% não responderam. No que se refere à escolaridade, 10% dessas mulheres estudaram até a 4ª série. 21,5% estudaram entre a 5ª e a 8ª série. Já no que se refere ao ensino médio, 45,5% dessas mulheres concluíram o seu ensino médio. E 23% concluíram seu ensino superior. Sobre a questão da religião, 56% dessas mulheres disseram ser católicas. 25% disseram ser cristã não católicas. 11% não tem religião, 7% tem outro tipo de religião, outras religiões, e 1% não responderam. Já sobre a renda, 28% dessas mulheres
ganham até um salário mínimo, enquanto 36% ganham de 1 a 2 salários mínimos, 24% ganham de 2 a 5 salários mínimos e 6,5% ganham mais de 5 salários mínimos. 5,5% não declararam a sua renda. Olá, agora a gente vai conversar um pouco sobre os fatores de risco para a gravidez indesejada. A gente vai começar falando um pouco sobre o conceito desses fatores de risco, que para Skinner e Minayo 2005, os fatores de risco são condições ou variáveis associadas à possibilidade da ocorrência de resultados negativos para a saúde, para o bem-estar e o desempenho social desse indivíduo. Alguns desses fatores de risco se referem às características dos indivíduos, outros ao seu meio social e outros ainda à condições estruturais e socioculturais mais amplas. Mas geralmente eles estão combinados quando uma situação considerada social se relaciona à psíquica e à biológica também desse indivíduo. Bem, quanto aos fatores de riscos envolvidos para o acontecimento da gravidez indesejada, o primeiro deles, dentre esses fatores, seria o aumento da gravidez da adolescência. Isso dá-se principalmente pelo início da vida sexual antes dos 15 anos. Essa pessoa que inicia sua vida sexual antes dos 15 anos, ela geralmente não foi educada sexualmente para conhecer as consequências de seus atos, como se dá o processo do engravidamento e seus métodos preventivos, certo? Então essa pessoa, essa criança que inicia mais cedo, esse adolescente que inicia mais cedo esse processo de vida sexual ativa, ele tem uma chance maior, ele tem um fator de risco de vir a ter uma gravidez indesejada. Seguindo isso também tem o não uso dos métodos contraceptivos, ou seja, esse adolescente inicia a sua vida sexual mais cedo e não utiliza métodos contraceptivos porque não tem esses conhecimentos ou realmente acha que não tem necessidade de usá-los, associado à ausência de consultas ginecológicas e de rotina. Isso dá-se principalmente porque essas pessoas não procuram essas consultas de rotina, seja com o enfermeiro ou com o médico do posto, e a partir disso elas não têm essas orientações que são dadas por nós profissionais de enfermagem, por exemplo, diante de uma educação sexual bem feita, diante de um método efetivo de prevenção, certo? Ademais, também está a escolaridade menor de 8 anos, ou seja, correlacionado, segundo Amorim et al., que as pessoas com escolaridade com menos de 8 anos têm mais chances, são mais predispostas a terem uma gravidez indesejada, seguido pela história materna da gravidez na adolescência. Ou seja, se a mãe dessa adolescente ela já tem um histórico de gravidez familiar, ou ela mesma teve sua filha na adolescência, então essa filha está predisposta a ter uma gravidez, justamente porque a mãe não soube desenvolver esse ciclo exatamente, não soube guiar essa família e acabou meio que reestruturando um ciclo. Bem, o reconhecimento dos fatores associados à frequência da gestação na adolescência e os seus meios de risco em nosso meio, ele é fundamental para o planejamento das políticas em saúde em cima disso, principalmente nas regiões onde persistem uma elevada frequência de gravidez indesejada e gravidez na adolescência. Bem, agora sobre os fatores de risco para o acontecimento do aborto, eu vou iniciar falando um pouco sobre o aborto no Brasil, segundo Souza et al. 2001. Bem, o aborto no Brasil, segundo este autor, ele é uma prática comum a todas as classes sociais, idade ou mesmo estado civil. Porém, dependendo da situação financeira do indivíduo, os riscos são muito maiores ou menores, expondo assim a diferença clara entre as pessoas com maior poder aquisitivo e menor. Bem, as pessoas de maior poder aquisitivo, elas utilizam de clínicas especializadas e têm acesso a uma assistência qualificada. Entretanto, na maioria das vezes, as adolescentes mais pobres ou pessoas que se submetem ao aborto, elas não recorrem ao aborto elas não recorrem a uma clínica por não terem condições financeiras e, como alternativa, elas acabam buscando pessoas não habilitadas ou métodos abortivos rudimentares que levam a grandes complicações e morte. Bem, os fatores de risco associados para o acontecimento do aborto, segundo Olinto e Moreira Filho, 2016, são a gravidez indesejada, independente da idade, porque se essa gravidez ela não é desejada, ela não é planejada, ela acaba vindo a interferir nos planos conjuntos do casal ou do indivíduo, seguido pela gravidez na adolescência, onde esse alto índice de gravidez, como eu já tinha falado antigamente, esse índice que vem aumentando cada vez mais,
forma uma geração de de mães despreparadas que acabam não tendo maturidade para lidar com isso. Então elas têm essa predisposição a vir a cometer o aborto, bem como a baixa classe social, porque uma pessoa de baixa classe social, ela tende a não predispor a dar do melhor para o seu filho, certo? A dar as melhores condições de vida para ele. Então, a partir disso, ela pode escolher seguir com o aborto, bem como a baixa escolaridade dessa pessoa, também reflexo dessa diferença sociocultural e econômica, seguido pela separação conjugal, onde um casal ele pode estar junto, vir a engravidar e acabar se separando, o que pode levar ao aborto, e terminando pelas expectativas de vida futura. Ou seja, dependendo das expectativas de vida para essa pessoa, para esse indivíduo, ela pode ter uma visibilidade de que essa gravidez ela pode vir a atrapalhar o seu desenvolvimento futuro, a sua carreira ou algo do tipo, e pode vir a escolher abortar, certo? Então, esses são alguns dos principais fatores de risco, segundo o autor, que foram relatados pelas mulheres envolvidas em seu estudo. Bem, dando continuidade, antes falamos um pouco sobre os fatores de riscos envolvidos em ambos os casos. Porém, agora a gente vai falar sobre os riscos propriamente ditos, e eu vou começar falando sobre os riscos para a gravidez indesejada. Bem, o conceito de risco, segundo Schenker e Minayo 2005, é que ele é uma consequência da livre e consciente decisão do indivíduo de se expor a uma situação na qual a busca para realizar esse desejo no percurso se inclui a possibilidade da perda ou ferimento físico, material e psicológico. Bem, o risco ele é um termo central da epidemiologia que diz respeito a situações reais ou potenciais que produzem efeitos adversos e também configuram algum tipo de exposição ao indivíduo. Bem, quanto aos riscos propriamente ditos para a gravidez indesejada, o maior impacto envolve a dimensão psicológica e socioeconômica dessa pessoa, uma vez que a gravidez ela interfere negativamente no estilo de vida das adolescentes, principalmente, e dos seus familiares, resultando muitas vezes em abandono escolar e diversas outras consequências que acabam perpetuando o ciclo da pobreza. Bem, o primeiro risco seria a vir o aborto inseguro, onde essa gravidez indesejada leva essa adolescente a buscar o aborto em clínicas não especializadas, que acabam gerando consequências à sua saúde, seguido pelo desenvolvimento de traumas psicológicos, porque essa pessoa, independente da idade, se não for uma gravidez planejada, ela acaba vindo a interferir nos seus planos, nos seus objetivos de vida e pode vir a acabar acarretando esses traumas psicológicos, bem como problemas familiares, onde essa família pode acabar não aceitando essa gravidez dessa adolescente ou dessa pessoa, o que pode acarretar vários problemas para o indivíduo. E, por fim, a falta de apoio estrutural, onde uma adolescente engravida ou uma pessoa que realmente não tem estrutura socioeconômica para cuidar daquele filho vai acabar sendo mais julgada pela sociedade ao redor e pelas pessoas ao redor, bem como familiares, vizinhos, que a gente acaba percebendo na prática que se interferem diretamente na autoaceitação dessa mulher. Esses fatores de riscos eles foram descritos por Milanese et al. 2016. Bem, e por último temos então os riscos para a realização do aborto, iniciando com o Código Penal Brasileiro. Então, no Brasil, o aborto provocado ele é um crime e ele tem pena prevista de 1 a 3 anos para a gestante e de 1 a 4 anos de reclusão para o médico ou qualquer pessoa que realizar o procedimento. Esse crime está previsto entre os artigos 124 e 126 do Código Penal e ele trata-se de um crime contra a vida. No entanto, há três exceções para a realização do aborto no Brasil. O primeiro deles é em caso de risco à vida para a mulher grávida. O segundo é quando a gestação ela é resultante de um estupro. E o terceiro é se o feto for anencefalo. Bem, ademais, temos também as complicações no procedimento, onde essa mulher, a partir do momento em que ela se expõe ao risco de abortar, essa pessoa pode ter uma complicação durante a realização desse procedimento de maneira inadequada. Dependendo da maneira pela qual ela escolhe realizar, ela pode se submeter a um procedimento invasivo que pode causar danos diretos a essa mulher no momento do procedimento. Seguindo então por complicações no pós-procedimento, onde essa recuperação desse procedimento pode dar-se segundo uma infecção pós esse procedimento que pode levar essa mulher a
até mesmo a morte, né? E sem contar outros tipos de complicações, como, por exemplo, não resultantes de procedimentos invasivos. Bem, existem também as complicações psicológicas, onde isso pode vir a afligir a mulher de diferentes maneiras, pode vir a atingir ela, certo, seu psicológico e seu bem-estar emocional. E por último, as complicações emocionais, onde a sociedade ao seu redor, o meio microsocial onde ela está inserida, pode vir a rejeitar essa mulher realmente, como por exemplo, meios religiosos que abominam tal prática, pode vir a rejeitar essa pessoa e retirá-la do seu meio ou fazê-la se sentir menor frente ao seu ato, o que pode vir a trazer sérias complicações tanto para a sua questão social, para o seu envolvimento em sociedade, bem como para seu psicológico. Estes riscos eles foram demonstrados por Olinto e Moreira Filho, 2016. A assistência em saúde mental à gravidez indesejada. A gestação é sempre uma situação que causa um mix de sentimentos. Não existe uma maneira certa ou errada de se sentir quando uma mulher descobre que está grávida. As reações e emoções variam de acordo com as experiências individuais e com o momento particular de cada uma. Muitas mulheres, elas sentem uma grande alegria e entusiasmo com a descoberta da gravidez, enquanto outras sentem uma mistura de preocupação, incertezas e medo, e isso se intensifica quando a gravidez é não planejada. Em vista disso, cabe perguntar: as mulheres têm aonde recorrer ao se deparar com uma gravidez indesejada? Esse local precisa ser um local onde elas se sintam à vontade para falar sobre os seus sentimentos, falar sobre a gravidez ser não planejada, onde elas não se sintam julgadas, onde irão receber informações e afins. E nesse sentido, é onde entra a assistência na atenção primária e seus papéis, sendo o primeiro deles a detecção precoce da gravidez indesejada, que é tão importante quanto a detecção de uma gravidez desejada. Isso se refere não apenas às mulheres que pretendem abortar, mas também às que estão em dúvidas quanto às mudanças em seu corpo, às que na sua vida, às que ficam tristes porque realmente não desejavam, não gostariam de ter essa gravidez nesse momento, as que já têm vários filhos e situações afins. E para essa detecção acontecer, é preciso que essa grávida tenha confiança na equipe, não sinta medo de ser julgada, e cabe à equipe passar essa confiança e tentar entender sem julgamentos. Outro papel designado à atenção primária é acolher, orientar sobre os direitos, possibilidades e redução de danos. É de suma importância o profissional dar informações a essa mulher, fazer ela entender os processos de mudanças que ocorrerão em sua vida, até mesmo quanto a casos onde o aborto é legal e, inclusive, os riscos de um aborto ilegal. E o profissional, ele deve fazer tudo isso sem nenhum juízo de valor empregado, pois a mulher tem o direito de conhecer. E, por fim, o profissional deve conhecer a rede de cuidados ao aborto legal e colocar em prática os seus princípios quando a mulher tem o direito a interromper essa gravidez legalmente. Ainda sobre a assistência, é durante a consulta de enfermagem que se colhe as informações pertinentes sobre o processo gestacional, onde se dá o apoio e as orientações necessárias e onde se busca a prevenção dos agravos. E esse atendimento, ele deve ser centrado no acolhimento, na comunicação, na interação, no comprometimento do enfermeiro no estabelecimento de vínculos, além de que se deve respeitar a privacidade e proporcionar segurança a essas mulheres, uma vez que é neste local que será exposto seus pensamentos, suas dúvidas, seus medos, e é onde o profissional dará esclarecimentos em relação à educação em saúde variante de cada caso apresentado, pois entende-se que cada mulher é um ser com uma história particular. E cabe também ao profissional de saúde participar desse cuidado, incentivando o diálogo, auxiliando no resgate à autoestima, mostrando apoio, compreensão, sinceridade e conforto, para que essa mulher não se sinta culpada e a única responsável por essa gestação, o que vai contribuir para uma melhora na saúde mental dessa paciente. E tem que ir trabalhando isso ao longo do período gestacional, para evitar até mesmo complicações futuras, como uma depressão pós-parto. Além disso, é por falta de informações e acolhimento que muitas mulheres, já convencidas em interromper essa gestação não desejada, que recorrem aos serviços clandestinos de abortamento.
e frequentemente em condições inseguras e com graves consequências para a saúde, incluindo sua morte. E com assistência adequada, isso pode ser evitado. Bem, gente, agora nós vamos falar um pouco sobre a saúde mental e o abortamento provocado. O aborto, ele é frequentemente vivenciado de modo solitário pela mulher. Não são em todos os casos. Como nós sabemos, o aborto ele não é legalizado no Brasil, ele é apenas aceito em 3 casos, que é em violência sexual, quando a gravidez ela apresenta risco da saúde da mulher e em caso de anencefalia. Fora desses 3 casos, é considerado crime, infelizmente, né? E quando uma mulher opta por fazer esse aborto, ela sofre muita discriminação por uma parte da sociedade que não entende o contexto social que levou essa mulher a fazer o aborto, e ela acaba sofrendo muito julgamento. Então, essa mulher, quando ela opta por fazer o aborto, ela tem medo desse julgamento que ela pode vir sofrer, e ela também tem medo de ser denunciada. E aí, imaginem, passar por todo esse processo de forma solitária, que acontece muito, porque muitas das vezes ela acaba não sendo amparada pelo companheiro e nem pela família. A partir disso, a gente também pode listar que a preocupação com o próprio corpo também influencia no emocional dessa mulher. Por exemplo, a mulher faz o aborto e aí ela não entende muito bem o que vai acontecer, e ela acaba sentindo medo do que pode vir a acontecer com ela, ou então quando ela vai procurar assistência, e aí ela se depara com os procedimentos que ela vai ter que passar, e isso também pode provocar uma questão de sofrimento emocional nela, né? A partir disso, os principais sinais e sintomas, digamos assim, que a literatura aponta sobre esse sofrimento emocional, nós temos a sensação de ambiguidade, que é quando aquela mulher, ela planejou o aborto, ela pensava que ela ia ficar feliz, digamos assim, em conseguir fazer, mas ela acaba ficando triste, ela acaba não sentindo o que ela esperava sentir. Aí tem também a questão da dor, da culpa, principalmente naqueles casos em que a mulher opta por fazer o aborto por ela não ter condições de sustentar essa criança quando nascesse, aí ela acaba optando pelo aborto e ela acaba se sentindo culpada. Também tem o medo, a tristeza, a sensação de perda, o estresse e até mesmo em alguns casos de depressão. E temos também a questão do luto associado ao aborto, que é quando essa mulher ela sofre bastante, ela não consegue, fica muito tempo sofrendo e muitas vezes ela não consegue nem superar. Isso é muito comum, por exemplo, em casos de mulheres que por exemplo, têm que fazer o aborto por ser um risco à saúde. Aí não é uma coisa que elas queriam fazer, e aí elas acabam não aceitando e aí sofrem bastante. Agora, falando um pouco sobre a assistência e saúde mental ao abortamento provocado, a gente tem o seguinte: muitas vezes os serviços eles atendem as mulheres que optam pela interrupção da gravidez de modo excludente e desumano, cercados por julgamentos morais. Isso diz respeito àqueles profissionais que não atuam de forma humanizada e acabam colocando as suas questões pessoais à tona quando vão atender uma paciente que fez o aborto. E aí eles acabam por discriminar essa mulher e não prestar uma assistência humanizada e integral. Aí, no fim, a atenção tende a ser voltada para as questões orgânicas, desconsiderando os aspectos subjetivos vinculados à vivência do abortamento. Ou seja, muitas vezes esses profissionais eles vão julgar essa mulher e não vão dar uma atenção devida que deve ser dada, ou seja, não vão prezar pelo emocional. Vão apenas visualizar a questão física, tentar ajudar na questão física, mas não levar em consideração o emocional que está totalmente abalado. A partir disso, nós temos então uma norma técnica que o Ministério da Saúde lançou, que é a atenção humanizada ao abortamento. Essa norma, ela vem dizer como é que os profissionais eles devem se comportar durante o atendimento dessa paciente que sofreu ou provocou o aborto. Essa norma ela é dividida em 3 pontos: a questão do acolher e orientar, a atenção clínica ao abortamento e o planejamento reprodutivo pós-abortamento. Nesses 3 pontos a gente percebe que a saúde mental ela deve sempre ser prezada, ela deve sempre ser levada em consideração do início ao fim desse atendimento. Bem, levando em consideração a norma técnica do Ministério da Saúde sobre atendimento humanizado em caso de abortamento, nós vamos falar um pouco sobre o primeiro ponto, que é a questão do acolher e do orientar. A equipe de saúde ela deve estar preparada para prestar uma assistência integral que ajude essa mulher nas questões físicas, sociais e emocionais. Em relação ao suporte em saúde mental, a gente tem que ele deve ser realizado de uma forma que contribua para que ela não venha adoecer.
ou seja, para que essa mulher ela consiga superar e não adoeça psicologicamente. A partir disso, então, o acolhimento e as orientações devem ser realizados de forma humanizada, seguindo, no caso, 4 pontos, que é o não julgar. A equipe deve entender que esse acolhimento ele é tarefa de toda a equipe multiprofissional, ou seja, não deve ser um trabalho sobrecarregado a uma única profissional, deve seguir um roteiro de conversa e deve também ter uma escuta qualificada. Sobre o primeiro ponto, os profissionais eles não devem julgar essa paciente, ou seja, eles devem deixar de lado essas questões morais e não querer impor valores. Isso, né, deve ser feito para realmente a mulher se sentir valorizada e poder colocar suas queixas em jogo para que assim possam ser tomadas as devidas medidas. O segundo ponto que deve ser levado em conta para que seja realizada uma assistência humanizada a essa paciente é que o acolhimento ele é tarefa da equipe de saúde, ou seja, um profissional ele não deve querer atender sozinho aquela paciente. Não, cada profissional possui um papel, só que todos devem conversar entre si para chegar à melhor solução. Além disso, é fundamental que todos considerem a atenção psicossocial. É como eu disse, eles não devem pensar que apenas a questão física, não. Tem que ver que essa mulher está em sofrimento, então eles têm que fazer todas essas ações pensando na questão emocional também dela, que está muito abalada. Além disso, a gente também tem o terceiro ponto, que os profissionais devem ter um roteiro de conversa. Basicamente assim, eles devem explorar a questão subjetiva dessa mulher, ou seja, incentivar que ela verbalize os sentimentos. É muito importante que, como eu disse anteriormente, o profissional deixe de lado suas questões pessoais e envolva a questão subjetiva também dele na conversa. Perceba que essa mulher está em sofrimento emocional e que ela precisa, o primeiro passo é que ela precisa verbalizar esses sentimentos para que ela possa enfrentar e encontrar uma solução. E esse profissional também deve compreender esse contexto que levou ao abortamento. Porque ele compreendendo o que motivou, ele vai também poder compreender a melhor forma, encontrar a melhor forma de ajudar ela, emocionalmente falando. Sobre a escuta qualificada que deve acompanhar todo o processo de assistência a essa paciente, nós temos que o profissional deve respeitar a fala da mulher, ou seja, deixar com que ela fale, com que ela exponha seus sentimentos e incentivar para que ela faça isso, para que ele possa criar um vínculo e ela consiga expor realmente tudo que ela está sentindo, para que ele possa planejar a melhor assistência a ser realizada, né? Também deve ser garantida a privacidade, pois é envolvida muita questão mesmo pessoal, então o profissional não pode expor isso para ninguém. Em caso dos profissionais de saúde mental em específico, a norma técnica ela traz alguns pontos. Por exemplo, esses profissionais eles devem reforçar a importância da mulher, ou seja, adotar uma postura compreensiva do que aconteceu, procurar entender realmente o que levou essa mulher e não em nenhum momento julgar ela. Eles também devem identificar as reações do grupo social da mulher, ou seja, eles devem procurar investigar o que o parceiro dela está sentindo nesse momento, o que a família está sentindo nesse momento, porque eles devem atuar para tentar ajudar que essa mulher não venha a enfrentar mais problemas do que ela já está enfrentando, digamos assim. E é lógico, ele deve prestar o apoio emocional imediato, ou seja, quando essa mulher chega no serviço de saúde, uma das primeiras coisas que devem ser feitas é ela ser encaminhada para um profissional de saúde mental do estabelecimento. E em casos mais graves, que seja percebido que essa mulher está em um sofrimento muito grave, ela deve ser encaminhada para um atendimento especializado. No caso, se for no hospital, deve ser encaminhada para um atendimento ao psicólogo e tudo mais. Ou então, se for preciso, ele deve também encaminhar, por exemplo, para o CAPS, para fazer acompanhamento no CAPS a longo prazo. Isso principalmente nos casos em que é perceptível que essa mulher pode vir a desenvolver uma depressão, por exemplo. Por fim, a gente deve entender que todo esse processo de acolhimento, logo que essa mulher chega ao serviço, ele também deve ser recheado de orientações. Ou seja, a todo momento os profissionais eles têm que estar orientando essa mulher para o futuro. No caso, orientando sobre métodos contraceptivos, orientando sobre o que é uma gravidez indesejada e o que é o aborto, preparar ela para uma futura gravidez. Orientar de forma humanizada para uma futura gravidez. Tentando, no caso, evitar que ela realize um novo aborto.
porque, como pode ser perceptível, traz inúmeras complicações. Mas, no caso, tentar explicar isso de uma forma humanizada, não julgando nem nada. Agora, sobre o segundo ponto da norma técnica do Ministério da Saúde, né, sobre a assistência ao abortamento, a gente tem sobre a atenção clínica, que deve ser realizada integralmente de forma humanizada. Sobre a atenção clínica, a gente tem que ela consiste em identificar corretamente os aspectos clínicos, ou seja, o profissional deve saber classificar o tipo de aborto e deve saber escolher a melhor técnica para aquela mulher de esvaziamento uterino, seja uma técnica farmacológica ou manual, e deve também trabalhar o alívio da dor, porque o aborto ele provoca sim dor, então ele deve saber trabalhar esse alívio com questões com medicamentos ou então com terapias não medicamentosas, e também ele deve, em relação à saúde mental, todo procedimento de atenção clínica deve ser prezando a saúde emocional dessa mulher, sempre conscientizando e acalmando ela sobre o que vai ser feito e sobre o que vai acontecer. Bem, o terceiro e último ponto da norma técnica sobre essa assistência ao abortamento, ela diz respeito sobre o planejamento reprodutivo pós-abortamento. Isso é no final, quando essa paciente estiver saindo do serviço de saúde, ela deve receber orientações sobre planejamento familiar, planejamento reprodutivo. Por exemplo, a atenção básica, ela oferece planejamento familiar que consiste em preparar o casal, a mulher, o indivíduo que for procurar, sobre como ele deve se organizar, digamos assim, para construir uma família. Então, é importante que essa mulher seja incentivada a fazer isso, para que ela possa realmente perceber qual é a hora certa para ela engravidar, para evitar um possível aborto futuramente. Também deve ser ensinado sobre questões de métodos anticoncepcionais para evitar uma gravidez indesejada. E, ao final do atendimento, caso essa equipe ela perceba que essa mulher ainda está com muito sofrimento, ainda está em estado de sofrimento emocional, ela deve ser encaminhada para um serviço especializado, como, por exemplo, um CAPS. Bom, após tudo que foi exposto, entende-se que a assistência voltada às mulheres é ainda hoje uma preocupação de saúde pública, principalmente no que se refere a assuntos que são vistos como tabus, como os que foram abordados em nosso seminário. Por isso, é importante que se compreenda a necessidade de saber lidar e prestar assistência tanto física quanto mental necessária a essa paciente, além de oferecer contatos regulares e frequentes, inclusive, quando necessário, fazer um encaminhamento para serviços especializados, como psicólogos, assistentes sociais e afins. Esperamos que tenham entendido. Muito obrigado e essas são as nossas referências.